Vamos iniciar aqui as dicas para o Enem sobre gases. Bom, um gás é formado por partículas que estão sempre em movimento, né? E aqui na física, os gases, a gente vai estudar a relação entre pressão, volume e temperatura. E relembrando aqui as equações que a gente utiliza, as equações dos gases, a gente tem a equação geral dos gases e a equação de Clapeyron. A equação dos gases, a equação geral dos gases é a famosa Pivot-Povetov, e a equação de Clapeyron é PVNRT. Tem vários nomezinhos que pode dar para essa equação aqui. Lembrando que N é o número de mols, o R é uma constante, e os outros aqui, P, V e T, é pressão, volume e temperatura. Vocês tem que ficar atento que para esse tipo de questão, não só aqui, mas em várias outras questões em relação à física, temperatura a gente sempre tem que converter para Kelvin. E para converter para Kelvin, a temperatura em graus Celsius mais 273. Tranquilo? Relembrado aqui as equações dos gases, a gente tem aqui três principais tipos de transformações A primeira transformação aqui que a gente vai ver é a transformação isobárica. A transformação isobárica é aquela que a pressão é constante. Então, como a pressão vai ser constante, voltando lá na equação dos gases, equação geral dos gases, pressão constante, a gente só vai ter a relação de volume com a temperatura. Se a pressão for constante, vamos supor que a gente quer encontrar aqui um volume final. O volume final vai ser o volume inicial vezes a temperatura dividido pela temperatura inicial. Nesse caso, se a gente aumentar a temperatura, o nosso volume também vai aumentar. Eles são diretamente proporcionais. Caso a temperatura caia, o nosso volume também vai diminuir. Beleza? Então, se dá numa questão do Enem, cair uma questão de gases e tiver escrito na questão que a pressão é constante, então você já sabe essa relação aqui. Próxima transformação é a transformação volumétrica. Volumétrica, ela pode ser chamada de outros dois tipos, tá? Ela pode ser chamada de transformação isocórica e transformação isométrica. Esses três tipos são a mesma coisa, só que com nomes diferentes. Na transformação volumétrica, o volume vai ser constante. Então, nesse caso aqui, como o volume vai ser constante, a gente vai trabalhar só com pressão e temperatura. E vai ser no mesmo caso do volume ali que a gente acabou de ver. Se a gente quiser chamar a pressão final, P0 vezes o temperatura final, dividido pela temperatura inicial. Como são diretamente proporcionais, se eu aumento a temperatura, aumenta a pressão. Se eu diminuo a temperatura, diminuo a pressão, porque eles são diretamente proporcionais. Bom, mais outra transformação é a transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante. Então, nesse caso aqui, quem vai variar vai ser a pressão e o volume. Por isso que ele faz essa curva aqui. Cuidado, isso aqui não é uma parábola, e sim é uma hipérbole. Tranquilo? Bom, nesse caso, como a gente tem uma pressão... Como a gente tem uma temperatura constante, vamos supor aqui que a gente quer achar uma pressão final. Então vai ser P0 sobre
o volume final. Nesse caso, se a gente aumentar o volume, vai diminuir a pressão. Eles são inversamente proporcionais. Se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Tranquilo? Então, com essas relações aqui, se vocês chegarem no Enem, temperatura constante, vocês já conseguem imaginar o que vai acontecer com a pressão e com o volume nesse caso. Na transformação volumétrica, né? Nesse caso aqui, pressão e temperatura são diretamente proporcionais e você já consegue pensar rápido o que vai acontecer quando o volume é constante e quando a pressão é constante, volume e temperatura serão diretamente proporcionais também. Tranquilo? Agora eu vou colocar aqui uma questãozinha do Enem, de gráfico, e encerramos por aqui. Vamos para o exercício Enem de 2023. Bom, o manual de automóvel alerta sobre os cuidados em relação à pressão do ar no interior dos pneus. Recomenda-se que a pressão seja verificada com os pneus frios, a temperatura ambiente. O motorista, desatento a essa informação, realizou uma viagem longa, sobre o asfalto quente e, em seguida, verificou que a pressão P0 no interior dos pneus não era recomendada pelo fabricante. Na ocasião, a temperatura dos pneus era T0. Após um longo período em repouso, os pneus do carro atingiram a temperatura ambiente T durante o resfriamento. Não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. Considere o ar dos pneus um gás perfeito, também denominado gás ideal. Durante o processo de resfriamento, os valores de pressão em relação à temperatura, P vezes T, são representados pelo gráfico, e aqui a gente tem os gráficos dados. Bom, vamos anotar as partes importantes aqui que o enunciado nos deu. Aqui, ele conta pra gente que durante o resfriamento não há alteração no volume dos pneus e na quantidade de ar no seu interior. O que isso quer dizer? O volume vai ser constante. Se o volume vai ser constante, então a gente vai usar aquela relaçãozinha da primeira parte, que é a nossa pressão inicial pela temperatura inicial vai ser pressão final pela temperatura final. Ele deu pra gente também que T0 vai ser maior que T. Como o pneu do carro vai estar quente, então a temperatura inicial no caso aqui vai ser maior do que a temperatura final. Então aqui a gente vai ter que a temperatura final é menor que a temperatura inicial. Beleza? Bom, ele dá pra gente também a pressão inicial, que a pressão inicial no interior não é recomendada. Então, suponhamos, né, que pressão inicial a gente tenha e a gente tem que encontrar aqui uma pressão final. Bom, uma pressão final, a gente vai ter que P0 é T dividido por T0. Tranquilo? Bom, olhando só para aqui para o tempo não, temperatura, desculpa o erro. Olhando aqui só para a temperatura, a gente sabe que o T0 ele é maior do que a temperatura. Como o T0 é maior que a temperatura,
qualquer valor que a gente colocasse aqui seria menor. Então esse cara aqui vai ser menor que 1. Beleza? Então, ou seja, nessa divisão aqui vai ser menor que 1. Sendo menor que 1, qualquer pressão inicial que o carro tiver, multiplicado por menos 1, por menos 1, qualquer número multiplicado por algo menor que 1, entre 0 e 1, por exemplo, vai ser um valor menor. Então, resumindo, a nossa pressão final vai ser menor que a nossa pressão inicial. Beleza? Outro jeito de resolver, de pensar, é que lá no começo, eu acho que eu comentei isso, se a gente diminui a temperatura, a gente diminui a pressão. Beleza? Aqui, como ele fala que vai de uma temperatura quente para uma fria, né? Eu comentei na primeira parte lá que pressão e temperatura são constantes. Então, se a gente diminuir a temperatura, a pressão também vai cair. Beleza? Então agora vamos olhar aqui para as alternativas. Alternativa A, ele fala que vai de um T0 vai ficar constante a pressão, já não faz sentido, e depois vai cair ali o volume constante. Ele falou que já pra gente que o volume sempre será constante. Então, nesse caminho aqui, o volume está sendo variado. Temperatura varia, pressão constante. Eu acabei de falar, né? Se a gente diminuir a temperatura, a pressão vai diminuir também. Então, também não é essa alternativa. Nesse caso aqui, quem está variando é a pressão e o volume. Então, também não pode ser, porque o volume aqui está constante. Nesse caso aqui, até poderia ser, mas o volume final, ou a pressão final, está sendo maior que a pressão inicial. Tá? Então, aqui a pressão está aumentando, enquanto a temperatura está diminuindo. Então também não pode ser essa, porque sobrou só a letra E. E aqui, sim, está correto. Pressão inicial, temperatura inicial. Numa temperatura final, a pressão vai ser menor que a pressão inicial. Então, resposta letra E.